Olá, boa noite. Hoje a nossa live é sobre ambiente de sono para o bebê. E por que eu decidi fazer essa live? Porque eu percebi hoje em alguns atendimentos que algumas coisas estavam precisando ser ajustadas no ambiente de sono da criança e que isso era muitas vezes por uma falta realmente de saber como é o ambiente de sono. Então, às vezes a gente, na tentativa de acertar, a gente acaba errando. Porque às vezes a gente pega informação com outra mãe, né? Por já ter outro filho, ser experiente, ou grupos de mães, ou às vezes até algumas informações na internet sem ser realmente uma orientação correta, e a gente acaba errando. Só que a gente não pode errar no ambiente de sono dos nossos filhos, porque é onde as crianças vão dormir, vão relaxar, né, vão recarregar as energias para no outro dia estar bem. Então, se o ambiente de sono não tá legal, se a criança não tá dormindo bem, isso vai ser refletido no outro dia. Então, eu quero que vocês entendam que o ambiente de sono deve ser o mais clean possível. E aí, se tem alguma gestante aqui ou alguma mãe querendo mudar o quartinho do filho, eu sempre falo cores claras, né? O quarto, cor clara e de preferência de uma cor só. A maioria dos quartos que a gente vê é com papel de parede, de florzinha, de bichinho, de desenho. E isso pode ser um distrator para o sono da criança. Outra coisa super comum, que assim, tá na moda, é muito lindo, é a questão da iluminação. Então, várias luzes, aí colocam aquela, eu não sei o nome, tipo uma mangueirinha com as luzes para botar ao redor do berço, na cama. Isso não deve ser usado também. Por quê? Porque a luz deve estar o mais distante possível do berço. Por que a luz precisa estar distante? Porque isso também vai ser um fator que pode atrapalhar o sono da criança. Então, a luz, quando precisar ser colocada no ambiente, que seja uma luz mais não tão potente, uma luz mais baixa que a gente fala, e a cor. Quando a gente tá com um bebê assim muito pequeno, a luz que menos interfere na produção de melatonina do bebê é a luz vermelha. Então, se você tá aí com um bebezinho que ainda tem a demanda de mamar na madrugada, trocar uma fralda ou qualquer outro cuidado, né, durante a madrugada, é preciso colocar uma luz vermelha, porque aqui menos vai dar alteração nessa produção da melatonina. Tem a luz azul também, que é uma luz mais relaxante, que pode ser usada na hora do banho, para dar uma massagem no bebê. Mas para essas intervenções na madrugada, a luz vermelha é a que menos interfere, porque a gente não vai conseguir fazer as coisas no escuro. E aí, o que foi que eu fiz aqui em casa? Eu comprei aquela lâmpada inteligente, que eu ligo no celular e eu escolho qual a cor. Então, por algumas vezes, ali na hora, né, terminei de dar o banho em Bernardo, para passar o cremezinho, eu colocava a luz azul. Na hora de dormir, que eu ainda ficava com ele ali no colo, deixava a luz vermelha. Porque a gente, né, já sabe, estudos mostram que a luz vermelha é a que menos interfere. E para quem ainda, né, não tá entendendo essa questão da melatonina, dos hormônios, o que é uma noite de sono pode causar na criança, eu fiz uma live semana passada, depois dá uma assistida, ficou salva no perfil, falando sobre o que uma noite de sono, né, uma má qualidade no sono, isso pode acarretar na criança. E a produção da melatonina, ela é diretamente, né, ela interfere diretamente com essa questão da luz. Porque hoje teve uma mãe de uma criança já grandinha, assim, sei lá, 6 meses. E aí ela falando que a criança ainda tá acordando e que às vezes faz cocô na madrugada, que suja tudo. Aí eu fui perguntar, né?
o que é que acontecia, se ela sempre precisava trocar e como que a criança ficava muito agitada. Ela falava que a criança tinha muita dificuldade para voltar a dormir, embora ela percebesse que a criança ainda estava com sono. E aí ela falou que quando acordava, a criança está dormindo no berço, no quarto dela, mas que ela ligava a luz normal do quarto. Ela levantava, ligava a luz e trocava a criança. Só que o que acontece? A luz, essa luz branca, mesmo que seja essa luz LED, isso vai interferir na produção de melatonina do bebê. Então, às vezes, a criança acordou, fez cocô, a mãe realmente precisou manipular essa criança ou para amamentar ou para trocar uma fralda, e aí ela liga a luz, então estraga tudo, todo o ambiente de sono. E quando eu falo em ambiente de sono, a gente precisa proporcionar a melhor forma, a melhor noite de sono para o bebê, com a qualidade de sono. Então, o ambiente de sono precisa ser escuro. Sim, a criança precisa dormir no escuro total para ajudar nessa produção da melatonina. Porque às vezes tem mãe, não, eu só deixo a luz do corredor acesa, eu deixo a luz da sala e a porta encostada. E isso também interfere na produção da melatonina, isso também vai causar uma alteração, né, da produção da melatonina, vai causar um prejuízo na noite de sono dessa criança. Além do quarto ser escuro, a criança precisa dormir no ambiente que é só dela. Ou no berço, no quarto dos pais, ou no próprio quarto, ou um colchão no chão. Cama compartilhada, a gente já sabe, eu já fiz live sobre isso, que não é recomendado pelos riscos para o bebê de síndrome da morte súbita, de sufocamento, além de uma má qualidade no sono. Então, a criança, para dormir, ela precisa estar no ambiente dela, ou no berço, ou no colchãozinho no chão. E o que deve conter nesse ambiente que a criança vai dormir? No berço, por exemplo, não deve conter nada. Não deve conter brinquedo, não deve conter móvel, não deve ter aqueles protetores de berço que, embora sejam lindos, não é recomendado, também pelo risco de sufocamento. Não deve conter travesseiro, coberta, nada disso a criança precisa. É uma necessidade nossa de colocar isso para a criança. E eu falo isso assim com muita tranquilidade, com muita, digamos que precisão, porque eu, passei por essa fase que meu filho dormia no berço e o berço dele não tinha nada. O berço era só o colchãozinho com o lençol bem esticado, pronto, acabou. Então não tinha, Bernardo não usa travesseiro até hoje. Ele não usava coberta. Às vezes, quando eu precisava fazer, quando ele ficava um pouco mais agitadinho, quando ele era bem menorzinho, eu fazia o charutinho, que é um coeiro, né, uma cobertinha, só que ficava com as pontas presas, então não ficava com ponta solta. Então isso pode ser feito, mas assim, cobrir a criança igual faz com a gente, né? Igual a gente vai dormir e se cobre. Isso não deve ser feito também pelo risco de sufocamento. Então, o berço deve conter a criança e um colchão e as grades. Acabou. Ah, mas eu tenho medo que meu filho vai rolar, vai bater a cabeça na grade do berço. Não tem problema. Além de ser um trauma, digamos assim, de baixo impacto, de baixa intensidade, isso não vai causar nada no bebê, na cabeça do bebê, mas se mesmo assim você ficar com medo, você pode comprar as telas para botar na proteção do berço. Essas telas, elas são respiráveis, elas não causam risco de sufocamento como os protetores de berço, que embora são lindos, tem uns trançados, né? A indústria aí do materno-infantil incentiva bastante, apesar de ser proibido e causar um risco de sufocamento. E quando a criança tá maiorzinha, a criança ainda vai fazer o quê? Vai usar esse protetor de berço como escada. Então, ela vai subir ali, podendo até pular e cair do berço. Então, não é para ser usado. O travesseiro também não, só a partir dos 2 anos de idade. O móvel. O móvel, ele pode ser colocado no berço, mas deve ser retirado no momento do sono. Porque a criança precisa entender que o berço, aquele ambiente, é para dormir. O móvel, a criança não vai dormir com o móvel. A criança vai fazer o quê com o móvel? Vai brincar.
Então, de preferência, que o móvel seja instalado em outro lugar, ou ali no tapetinho de brinquedo da criança, não sei. Mas o berço, você pode, sei lá, eu preciso tomar um banho, tô sozinha em casa com a criança, vou deixar ela brincando aqui no berço. Botou o móvelzinho, deixou ali no berço. Não, agora tá na hora de dormir, tira o móvel. Geralmente os móveis, eles, né, tem algum barulhinho, algum sininho, alguma coisa assim. Isso também vai interferir no sono do bebê, então não é interessante que seja usado. Então, como deve ser assim o ambiente ideal de sono para a criança? Deve ser um ambiente escuro, que a criança durma numa superfície só dela, ou no berço, ou no colchão no chão. Que não tenha nenhum fator distrator e nem causador de algum problema, como o sufocamento. Então, nada de coberta, travesseiro, protetor de berço, o móvel também não deve ser usado. E a temperatura do ambiente deve ser adequada. Qual é a melhor temperatura? Depende de cada criança. Normalmente, os bebês, eles são muito calorentos. Embora, né, nossas mães, nossos avós falem que o bebê sente muito frio. Então, as mães acabam agasalhando demais a criança. Aí a criança começa a soluçar, começa a ter brotoeja e começa a ficar mais irritadinha e mais chorosa, tudo por conta do calor. Então, assim, Bernardo nasceu no calor e nasceu super calorento. Então, a temperatura do quarto para Bernardo gira em torno de 22 graus. Porque ele dorme, né, com calça ou então macacão, ou calça e blusa de frio ou um macacão comprido. E então, se eu colocar o ar, por exemplo, em 24, ele fica suado. Se eu colocar em 23, às vezes ele ainda fica com o pezinho do pescoço, assim, grudento, digamos assim. Então, a temperatura boa para ele é 22. Agora que tá mais frio, eu tô deixando em 23 e ele tá ficando super bem. Então, isso depende. A criança pode sim dormir no ar-condicionado, na temperatura entre 23 e 26 graus, com a roupa adequada, tá? E também pode ser usado o ventilador, que de preferência o ar, né, não seja direcionado para a criança. Pode colocar virado para a parede ou colocar para o teto, que vai ajudar a refrescar o ambiente que a criança está dormindo. E sempre lembrar que a roupa da criança deve ser de acordo com a temperatura do ambiente. Se a casa é um pouco mais quente, não ventila, você não precisa aquecer tanto essa criança, porque ela vai sentir mais calor. Ah, mas lá fora tá fazendo 20 graus, tá? Mas dentro de casa, com tudo fechado, será que realmente tá 20 graus? Então a gente também precisa ficar muito de olho nessa questão da roupa da criança, que às vezes a criança não tá tendo uma boa noite de sono por conta que tá com calor, né? Dificilmente as crianças vão sentir frio pela cultura que a gente tem de superaquecer as crianças. Mão e pé sempre vai estar, né? As extremidades sempre vão estar mais frias. Então, mão, pé, nariz, orelha, sempre vai estar um pouco mais frio. E a temperatura do bebê a gente mede aqui, ó, entre as linhas mamilares. Não é pela orelha, pela pontinha do nariz, pelas mãos. Tá bom? Então, é isso. Nossa live foi sobre isso. Se você tá gestante, ou conhece alguém que tá gestante, ou quer mudar coisas aí no quarto do seu filho, assista essa live se você chegou agora, ou compartilhe com uma amiga, que eu tenho certeza que alguma mudança no quartinho do filho dela precisa ser feito. Deixa eu só ver aqui as perguntas que semana passada eu esqueci de olhar. E aí, eu sei que teve gente que perguntou e eu simplesmente esqueci, depois minha mãe falou. Eli Cleide, maravilhosa, profissional de excelência. Obrigada, Eli Cleide. Mila Silva. O meu bebê dorme super mal desde quando nasceu. É preciso avaliar o ambiente de sono, quais são os hábitos de sono que essa criança adquiriu, o que é que está sendo feito. É preciso uma avaliação, porque embora normalizem que é assim mesmo, criança não dorme bem. Não, a criança precisa dormir bem, tá? Tainá, boa noite, doutora. Minha bebê tem 1 mês e 8 dias, mas eu tenho medo de deixar totalmente no escuro, sei lá, medo de golfar e se engasgar. Eu entendo o seu medo, eu também tive esse medo com o Bernardo,
né, dele golfar, de se engasgar, coisas que a gente vê que acontece com as outras crianças. Mas assim, não é a luz que vai proteger a criança de ter alguma coisa. Se você, sei lá, ouviu um barulho e quer ver se teve alguma coisa com a criança, você vai lá, liga a luzinha vermelha e vai checar a criança, tá? Ou botar uma babá eletrônica, né, como eu fiz, que nessa idade o Bernardo já dormia no quartinho dele sozinho. Então, assim, eu sei, eu entendo o seu medo, eu também tive medo, né, de acontecer alguma coisa, o Bernardo sufocar, a gente só pensa no pior. Mas, assim, não é a luz que vai proteger. Não é porque a luz está ligada que ele não vai golfar, não vai se engasgar e que nada vai acontecer. É mais fácil de você ver, mas também se você estiver dormindo com a luz acesa ou com a luz apagada. Então, a gente precisa criar esses bons hábitos de sono desde pequenininho. Porque daqui a pouco, ele só tem um mês, né? Esse bebê só tem um mês. Aí daqui a pouco tem 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano. E aí você vai começar a tirar essa luz, a botar a dormir no escuro, e a criança vai ter medo, sem contar, né, todo o prejuízo durante esse tempo da luz acesa por conta da produção da melatonina. Então, não tem indicação nenhuma. Rafa arrasou, obrigada, Rafa. Já vai vendo aí, viu, Rafa? Logo, logo é você aí. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se conscientizado de que o ambiente de sono do bebê precisa ser clean. Então, o que é que eu fiz no quarto do meu filho? As paredes todas brancas, não tem papel de parede, embora eu vi, mas tem que ter. Eu falei, tá, mas quem disse que tem que ter? Não vai ter, pronto, acabou. Então, não tem. O que tem, assim, de ornamentação é uns quadrinhos de um leãozinho, um safari, né, a girafa, e a girafinha de pelúcia dele, que também fica, mas quando tá tudo no escuro, não tem nada que brilha, não tem nada no teto, não tem céu, nem né, lua. Tem gente que faz de fluorescente, então apagou, fica lá o cenário de um céu no teto do quarto da criança. Não. Quanto menos fator distrator, melhor. Tá bom? E até quarta-feira na nossa live às 21 horas.